Hoje nós vamos eu vou entrevistar hoje uma das minhas conterrâneas. Falo conterrânea porque Jales, Fernandópolis, Votuporanga, para mim, são as cidades únicas, assim, né? Uma só, estão todas no meu coração. Eu falo conterrânea e eu falo assim, eu gosto dela e da família dela, eu tenho um carinho grande por ela, por causa da família também, claro. Então é como se ela fosse uma filha para mim. E ela é uma pessoa incrível, uma arquiteta de renome, ela fez belas artes, ela estudou, ela se especializa a cada dia, inclusive, nós vamos falar aqui sobre uma das especializações, né, que ela busca, que é do mercado de luxo, e também ela veio morar em São José do Rio Preto, seguindo seu coração, se casou e veio morar aqui por nossa sorte. Então nós estamos com Isabela Rossaffa. Ai, que prazer, é um prazer imenso estar aqui, realmente. Você, como você disse, agradeço todo o seu carinho, que é recíproco, pode ter certeza. Nós e toda a nossa família, na verdade, você fez parte da história da nossa família. Sim. A revista e você tem um papel muito forte, uma relevância muito forte dentro da nossa região, e Jales não foi diferente. Eu me lembro de quando criança, quando adolescente, via sempre as festas, os eventos, eu falava, gente, eu quero estar nessa revista, porque eu sabia que era uma coisa legal. E é um prazer estar aqui, muito obrigada. Feliz. Eu lembro de um dia que você me falou isso, eu fiquei super emocionado. Sim. E eu torço tanto por você. Depois eu me afastei um pouco da região e você voltou já formada, né? Sim. Voltou uma mulher forte, poderosa, né? E eu fico feliz de você ter feito Belas Artes. Você nasceu em Jales. A tua infância e na adolescência, você já sentia que você gostaria de ser arquiteta? Não. É muito engraçada assim, a minha história. Eu gosto até de falar isso, porque todo mundo acha que um arquiteto ele nasce de uma criança que tem o dom do desenho e desenha de pintura e desenha maravilhosamente bem. Não foi o meu caso. O meu caso, assim, eu sempre falei que eu queria fazer medicina. Cheguei a fazer 1 ano de cursinho para medicina em São Paulo, mas eu sempre tive um pouco dessa veia artística. Eu me lembro até que quando eu estava na dúvida do vestibular que eu ia fazer, cheguei a fazer o teste vocacional e a primeira área deu a área da saúde, né? E a segunda área deu a área mais artística. E aí eu amava, assim, essa coisa de tanto de pintar, decorar, dessa parte dos interiores que minha mãe, acho que eu trouxe isso um pouco da minha mãe, que ela sempre teve esse dom mais manual, do detalhe. Ela pintava, ela é dentista, mas ela pintava a tela. E ela adorava tudo que era do universo, assim, da decoração de casa. Ela sempre gostou de casa, tudo muito bem organizada, tudo muito bem detalhezinho, sabe? A mesa, como vai organizar, sempre gostou. Então, acho que eu cresci um pouco nesse universo, nessa atmosfera que ela trouxe, assim, como uma forma de carinho e amor, realmente, para a família. E aí, como que surgiu a arquitetura? Fiz 2012 inteiro, o ano de cursinho para medicina. No final do ano de 2012, Milton, os meus pais compraram uma casa lá em Jales e iam se mudar. E eles estavam, assim, decorando a casa, comprando móveis e tal. E eu me lembro de, sempre como a nossa referência foi Rio Preto, todo mundo que mora em Jales, a nossa referência sempre é Rio Preto para tudo, nós viemos para Rio Preto para comprar as coisas de decoração de casa. E nós fomos em uma loja aqui, e eu me lembro que eu estava junto com ela e chegou uma profissional, que eu não sei se era arquiteta ou se ela era designer de interiores, buscando ali peças para um cliente. E imediatamente eu me vi naquela situação, assim, naquela flexibilidade, naquela coisa gostosa de estar vendo coisas bonitas, de estar buscando peças, sabe? Eu me vi naquilo. Dentro da loja mesmo, eu já chamei a minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu não quero fazer medicina. Eu acho que eu quero fazer arquitetura ou design de interiores, alguma coisa relacionada. Mas, assim, ao mesmo tempo, como a minha ligação com meu pai sempre foi algo muito forte, eu tinha um pouco de medo de frustrar os sonhos dele, sabe? Aquela coisa assim. Mas ela falou, não, vai dar tudo certo, a gente vai conversar com ele, você vai também realmente estudar para ver se é a área que você quer seguir. E assim foi, deu certo. Aí eu prestei o vestibular da Belas Artes em São Paulo, entrei e assim, eu não me arrependo de forma alguma de ter feito arquitetura. Claro. Agora me fala uma coisa, sobre cursar Belas Artes. Eu te pergunto isso porque eu tenho, na verdade, eu sempre tive vontade de fazer Belas Artes também. Queria saber como que é o universo, cheguei até a sonhar com ela. Olha. Como que é esse universo lá dentro? O que você mais leva na memória, assim, o máximo do seu aprendizado? O que você mais gostou? Tá, olha, eu acho que a Belas Artes, o diferencial dela é que ela realmente, ela tem mais essa veia artística mesmo, assim, ela dá muita ênfase pro lado da criatividade, o lado criativo, de extrair ao máximo isso do aluno. Então, eu acho que isso
Até por isso que eu escolhi a Belas Artes como uma das faculdades, porque sempre tudo que eu busco fazer na minha vida, eu sempre busco fazer algo de referência, que tenha nome, algo que seja o melhor, né? Em todos os aspectos. E profissionalmente não seria diferente. Então, a Belas Artes, ela tinha um peso muito grande por conta disso. E assim, respondendo a isso que você me perguntou, eu acho que ela sempre foi pioneira em desenvolver esse lado artístico. Então, um exemplo, nas aulas de desenho, eu me lembro que tinha até o nu artístico, pra gente desenhar realmente, pra você ter uma ideia. De faculdades de amigos que eu conheço, não tinham. Então, a gente tinha que tentar explorar ao máximo tudo que era manual pra fluir bem, sabe? Cores, brincar muito com texturas. Eles faziam a gente desenvolver muito, nos instigavam muito na parte do desenvolvimento de mídias sociais também, assim, produzir vídeos, bons vídeos, boas apresentações de projeto, boas apresentações de trabalho e, com certeza, os trabalhos em grupo, né? Trabalho em equipe, que hoje o arquiteto, assim como todas as profissões, eu acredito que ninguém trabalha sozinho, né? E a arquitetura, principalmente, então, assim, a gente sempre precisa de uma equipe, então eles sempre investiram muito nisso. A estrutura da faculdade também muito bacana. Eu gostei demais, assim. E aí você já pensava em voltar para o interior? Como que foi? Então, a volta para o interior, ela sempre foi um plano do tipo, São Paulo vai ser algo temporário, quando for pensar em ter filhos, voltaria para o interior. Mas acabou se antecipando um pouquinho mais por conta da pandemia. O meu marido também morava lá na época, trabalhava lá na época. E aí, eu voltei até um pouquinho antes, que eu me formei mesmo em 2017, final de 2017. Minha colação de grau foi em abril de 2018. E aí eu me lembro que eu estava com alguns trabalhos lá e também tinha, logo recém-formada, a gente começa a surgir, né, os primeiros trabalhos. E aí eu estava também com alguns trabalhos aqui em Rio Preto. Enfim, e aí surgiu o primeiro contato com os fornecedores daqui, onde eu conheci algumas marcas, comecei a fazer ali um networking com o pessoal daqui de Rio Preto. E a família do meu marido, eles já estavam morando aqui. E sempre assim, para arquitetura, a gente precisa realmente de uma base forte de prestadores de serviço, fornecedores, um campo aberto e também um nicho que a gente gostaria de trabalhar. E aí eu meio que foi uma questão estratégica. Tanto porque Rio Preto é uma cidade maravilhosa para morar. Eu amo morar aqui em Rio Preto. Eu também. Nossa, eu não voltaria mais morar em São Paulo, assim. E Jales é uma cidade muito boa, mas pro mercado, pro público que eu gostaria de trabalhar, para esse nicho mesmo, em relação a tudo, assim, sabe? Essa rede de apoio que um arquiteto precisa para desenvolver os projetos, eu acho que Rio Preto, na nossa região, era uma cidade perfeita. Então foi algo meio estratégico e por isso que nós voltamos para cá. Que seja muito bem-vinda, que obrigada. seja sempre um sucesso. Eu acompanho seu trabalho já há um tempo, fico muito feliz. Você fez lá no Rio Preto Shopping, né? O Deluxe, que foi um sucesso, né? De mídia, inclusive, né? Fico feliz. Muita mídia ali, né? E eu achei o máximo ver você que eu vi desde criança, de repente está lá, né, dando entrevistas, falando do seu trabalho. E você buscou algo direcionado dentro da arquitetura, né? Sim, busquei algo direcionado, porque como eu falei, como eu trouxe isso, acho que eu tive um pouco isso da minha mãe, de sempre ter um olhar interno para dentro da casa, então esse olhar direcionado que você está me perguntando, eu acho que é mais voltado ao design de interiores, arquitetura de interiores, a pensar dentro realmente da casa. Eu brinco, eu costumo falar assim para os meus clientes, enfim, para o pessoal que me acompanha no Instagram, que a casa ou qualquer tipo de edificação, o que tem dentro é o recheio. O que a gente vê por fora é uma casca. Assim como vamos fazer uma analogia. Sabe quando você vai numa padaria, você vê aquele pão maravilhoso, todo recheado, aquela rosca doce, linda por fora. Aí quando você compra, fala, nossa, vai ser lindo, vai ser uma delícia, né? Aí quando você corta ela no meio, assim, você fala, nossa, não tem nenhum recheio, tá tão seco aqui, sem graça. Nossa, eu esperava que fosse mais. É a mesma coisa que acontece na arquitetura. A arquitetura por fora, o design externo, ele precisa estar à altura
do design interno, ou melhor, o design interno precisa estar à altura do externo, porque senão quando a gente pode até se impactar com uma arquitetura, quando a gente vê uma fachada, por exemplo, de uma casa ou de um edifício comercial, de alguma clínica, um escritório, mas quando você entra é o que você vai ter de fato o impacto visual, sabe? Gerar bem-estar realmente para aquelas pessoas, e por isso, por essa minha paixão por todo esse universo de interiores, acabamentos, e pensar sempre nesse impacto visual que essa arquitetura interna vai gerar para as pessoas que vão usar ali, foi onde eu fui me especializando cada vez mais nesse ramo. E hoje, assim, eu desenvolvo a parte de projetos arquitetônicos, mas o meu grande foco é cada vez mais me especializar e virar realmente uma especialista em design de interiores, na arquitetura de interiores. Sim. E o que mais proporciona esse conforto, esse recheio, esse bem-estar, na sua opinião? Qual que é o conjunto das coisas? Olha, eu acredito muito, Milton, e tenho acreditado cada vez mais na mistura de materiais. Assim, isso até parece meio clichê, mas não é, sabe? É real. A mistura de tons, de texturas, de tecidos diferentes, de relevos. Quando a gente fala em textura, fica às vezes meio abstrato. O que é textura? É tudo que você vai encostar a mão e você vai sentir um toque diferente. Então, assim, você encosta aqui, você sente uma textura lisa. Você encosta aqui, você já sente um certo relevo. Entendeu? Então, quanto mais texturas você consegue trazer para uma composição dentro de uma casa, ou enfim, qualquer que seja o projeto, mais interessante ele vai ficar e mais confortável ele vai ser, ou seja, mais bem-estar você vai gerar para as pessoas. A gente veio assim de uma era do minimalismo antes da pandemia, né? Porque o cenário mudou muito antes e pós-pandemia. Então, antes da pandemia, eu acredito que a gente estava muito naquela coisa do minimalismo, menos é mais, mesmo piso na casa toda, menos materiais, aquela casa quase que toda cinza, muito sóbria, muito fria. Mas o pós-pandemia, eu acho que nos trouxe um senso de permanência mais dentro da casa, de pertencimento. Antes, a nossa casa, ela era nada mais do que um espaço de passagem, onde a gente chegaria ali no final do dia para dormir no dia seguinte, já você passaria o dia todo fora. Hoje não, o cenário pós-pandemia, ele mudou um pouco com isso. Hoje em dia, muitas empresas têm um cenário de trabalho híbrido. Então, as pessoas estão mais dentro de casa trabalhando, inclusive, ou seja, a casa precisa ser mais funcional, ela precisa atender diversas atividades que hoje as pessoas estão desenvolvendo ali, cuidando dos filhos, trabalhando no momento de descanso, mas também de relaxar, ter uma cozinha bacana para cozinhar também, um espaço bacana para receber. Então, ela tem como que eu posso dizer, uma funcionalidade maior, né? Ela está quase que multidisciplinar ali. E veio também o resgate de memórias com a função da arquitetura, por exemplo, coisas que faziam parte das nossas memórias afetivas, muito utilizadas no pós-pandemia? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Inclusive, isso, eu falo que isso é um artigo de luxo, assim, que a gente atrela até muito... nos estudos que eu tenho feito, você trazer tudo que você tem apego afetivo, que te relembre memórias, seja da infância, ou algum objeto que você tem da infância e você eterniza isso de alguma forma, você consegue fazer com que aquilo se torne parte da decoração. Então, assim, eu acho que esse apego afetivo, essas memórias afetivas são fundamentais para você ter um bom projeto, um lugar que realmente... extrai a maior identidade possível do cliente, que tenha a sua cara mesmo, a sua personalidade. E que não fique um ambiente igual ao outro. Como que é equilibrar o nível do seu estudo, do seu conhecimento, com o gosto pessoal do cliente? É uma tarefa, um desafio ou não? É uma coisa que você pega com prazer, assim, em buscar esse equilíbrio? Olha, é muito legal essa pergunta. Eu acredito que é um grande desafio, porque muitas vezes a gente tem que quebrar paradigmas na cabeça de um cliente para tentar também aplicar a nossa ideia, explicar o nosso conceito, trazer a nossa visão, mas também com respeito, porque afinal quem vai morar naquele espaço são os clientes. Então, assim, eu sempre busco tentar explicar para os clientes o porquê de tudo. Né? O porquê que eu fiz determinada escolha de acabamento ou uma solução de volumetria em específico, para ele conseguir entender
a procedência, o porquê daquilo de fato, e daí acho que vai ficando mais fácil dele conseguir assimilar aquilo tudo e nos permitir desenvolver um projeto daquela forma. Mas eu sempre, no desenvolvimento dos projetos, eu gosto de entender muito bem como funciona a rotina da família, das pessoas, o que eles gostam, através de um briefing, que é um questionário que a gente faz um mapeamento, tipo uma coleta de dados, como se fosse uma anamnese que os médicos fazem, né? E eu sempre falo assim, que quanto mais específico e detalhados eles forem, mais assertivos nós seremos. Nosso escritório será no desenvolvimento do projeto. Mesma coisa numa consulta médica. Quando você vai falar, só tô com uma dorzinha aqui. Tá, mas seja um pouco mais específico, né? Sim. Então, eu gosto de trabalhar muito dessa forma. Sim, que bom que você traz um pouco, você dá mais identidade, né, ao trabalho, ao seu trabalho. Porque, assim, eu não sei se é impressão minha, tá? Pelo amor de Deus, eu não sou especialista nessa área. Mas eu noto que as casas, assim, de modo geral, nos condomínios, elas são muito parecidas. E eu já ouvi uma frase recentemente de uma pessoa que disse, mas é melhor assim, porque senão eu não consigo vender depois. Exato. Isso acontece muito? Muito. Eu tava refletindo ontem ainda sobre isso. Eu tive a oportunidade de visitar a casa em um condomínio que uma cliente comprou. A gente vai fazer o projeto ali de alguns ambientes. E a casa, ela foi projetada para a pessoa que construiu. Então, assim, você vê que é uma casa completamente diferente do padrão. Não é aquela casa comercial. Mas é uma casa deslumbrante, maravilhosa, que você vê a essência da pessoa que construiu. Então, assim, hoje em dia, ainda mais no nosso cenário de Rio Preto, cada vez mais, tudo tem se tornado comercial, né? A preocupação maior mas será que vai ser fácil de vender no futuro? Se eu precisar vender? Então, isso acaba, vamos dizer assim, meio que estrangulando o processo criativo, da gente ter mais liberdade criativa para desenvolver os projetos. Então, eu gosto muito quando a gente tem essa possibilidade de personalizar ao máximo o projeto para o cliente. Então, de fato, é o cliente que vai morar ali, que ele tem conhecimento, ele tem entendimento e bagagem para conseguir entender a importância de um projeto que é exclusivo, que é diferenciado, que é personalizado, que é isso que vai trazer a diferença, é isso que vai trazer aquele brilho aos olhos, sabe? Quando as pessoas chegarem lá naquele espaço. Isso quer dizer que em casas comerciais a gente não consegue desenvolver isso? Não, a gente consegue, mas a gente tem essa sensação que você disse, que você entra em todas as casas e todas as casas estão do mesmo jeito, da mesma forma. Do mesmo jeito. E às vezes você não sente uma vida, né? Uma identidade, uma personalidade. Às vezes você vê que é a mesma coisa, eu fico pensando, eu atribuo sempre a arquitetura à vida, né? E eu fico pensando, gente, essa vida é muito morna, essa vida é uma vida de aparências, porque às vezes a pessoa coloca uns pilares, assim, umas coisas que lembra muito... Não, assim, a grosso modo, vou dizer, lembra muito a Havan, ou às vezes você vê casas que lembram, às vezes, buffet de festas. Então eu fico pensando, será que é porque é um gosto pessoal, é uma visão de mercado? Porque eu falo, não é possível. E coisas expostas, às vezes não tem paisagismo, que eu acho uma coisa tão importante, mas eu tô falando isso com o senso de quem usaria, né? Na tua visão como arquiteta, como que você vê isso? Olha, eu concordo profundamente com isso que você está falando. É um paradigma realmente que a gente e nós profissionais temos que tentar quebrar, acho que com o tempo. É aquilo que eu estava falando, a era antes da pandemia, né? Ela veio com essa ideia de minimalismo, tudo é igual, menos é mais, você ir meio que no efeito manada. E eu tenho tentado me questionar mesmo, porque muitas vezes a gente vai indo nesse, né? Que sabe que tá todo mundo... tá todo mundo indo pra um lado, vamos também. Aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a me questionar, mas por que eu preciso fazer isso? Não, mas eu tô fazendo isso porque eu gosto, ou porque realmente está todo mundo seguindo esse padrão. Não, eu acho que arquitetura personalizada, o design de interiores personalizado, exclusivo, é justamente essa quebra de padrão. E que você faz uma coisa também que é atemporal, né? Que não se liga tanto àquela coisa do modismo, né? Exato. Isso que é bacana. Eu vejo, eu sigo algumas pessoas que comercializam imóveis em São Paulo, e eu vejo como eles valorizam, né, os arquitetos antigos. Por falar nisso, tem algum arquiteto, alguma arquitetura do Brasil ou do mundo que você gosta muito? Tem. Cita um pouco pra gente. Eu sou apaixonada falando de São Paulo, assim, dos tradicionais.
principalmente trazendo essa ideia do design de interiores, a Cris Amui, que ela é uma designer de interiores de lá, super tradicional, e assim, o que ela faz é extraordinário, é maravilhoso. Eu gosto também muito de uma arquiteta de Cuiabá, que ela chama Érica Queiroz, que ela também tem, assim, um design muito elegante, sofisticado. Você vê que os projetos não é aquela coisa padrão, sabe? É tudo mais do mesmo, não. Que realmente tem um diferencial, tem uma linha exclusiva, são tons mais sóbrios, que é o oposto dessa Cris Amui que eu te falei, que traz mais cores, traz bases mais neutras, mas traz muita cores, obra de arte, cores fortes nos objetos de decoração, nas flores, muita textura, muito tecido diferente, um estampado com outro estampado, sabe? Essa ideia das texturas que eu te falei. E já a Érica, assim, eu faço uma leitura que ela é um pouco mais sóbria em relação às cores, mas também é de uma extremo bom gosto e elegância. Elas duas, assim, vamos falar, são vários que eu amo, assim, que eu gosto, que eu sigo, que eu tenho como inspiração, mas as duas, pra mim, são... Você gosta de mescla de estilos também, né? Gosto. Você gosta de um estilo europeu, pelo que eu vi em alguns trabalhos seus, né? Eu gosto muito de misturar o clássico com o moderno, assim, sabe? Até, eu não acho que eu sou 100% clássica. Sim. E também nem 100% moderna. Eu sempre percebo que, por mais moderna que seja, mas na hora de escolher determinado textura ou acabamento, alguma solução, sempre tem um toquezinho clássico. Então, eu adoro muito compor esses dois. Isabela, e a gente é bem servido de produtos? O Brasil, de forma geral? Olha, eu acredito que sim. Rio Preto até tem me surpreendido, assim, trabalhando aqui no mercado daqui de Rio Preto. Eu acho que a gente está cercado de excelentes profissionais, excelentes marcas, excelentes produtos aqui. E São Paulo, para mim, é uma referência, né? Como eu morei lá, enfim, trabalhei lá, tenho essa como inspiração esses profissionais que trabalham lá. Então, lá eu acredito realmente que é onde tudo acontece, onde tudo chega primeiro, onde todas as tendências se desenvolvem primeiro, né? Onde as pessoas aplicam, tem menos medo, vamos falar assim, de errar, né? E depois isso tudo vai chegando aqui pra gente. Mas eu adoro trabalhar aqui em Rio Preto até por isso, assim. Foi um dos lugares que eu escolhi para trabalhar por conta dessa qualidade que a gente tem tanto de fornecedores quanto possibilidades de acabamentos para desenvolver os nossos projetos. Fico muito feliz de você ficar aqui com a gente na cidade e quero que seu trabalho cresça cada vez mais justamente por trabalhar com essa visão de criar identidades, né? Propor, né, essa criação. E quais são os próximos passos agora? Você está fazendo novos estudos? Sim, estou. Eu comecei esse ano a fazer um MBA em arquitetura de luxo pela Universidade Roberto Miranda, lá em São Paulo. Então, esse ano e o ano que vem, eu estarei mais lá em São Paulo. São 2 anos de curso, porque como eu gosto muito desse universo de interiores, dos acabamentos, principalmente residencial, mas de todos os universos, eu busquei me especializar nessa área, né? Eu comecei a sentir uma necessidade, Milton, de me aprofundar realmente nesse estudo de interiores, da residência, de layout, o que existe de melhor dentro do mercado e de iluminação, o que existe dentro do melhor de mercado, dentro de imóveis, dentro do setor de hotelaria, porque esse MBA que eu tô fazendo, ele não aborda só a parte residencial, é um curso muito completo, por isso que eu me interessei muito em fazer, porque ele traz, assim, tudo que é o universo de arquitetura e de interiores, mas de diversos setores. Então, por exemplo, da parte de hotelaria, interiores de iates, a gente aprende a desenvolver projetos de marinas e piers, interiores de aeronaves também, que a gente ainda não teve esse módulo, mas nós vamos ter, casas de campo, fazendas, aras, desenvolvimento de projeto de L-ponto. Então, assim, é realmente algo muito exclusivo, muito diferente e grandioso, se é assim que eu posso dizer. Projetos realmente bem arrojados. Sim. Eu acho que você animada. Deve expor mais tudo que você está conhecendo aí pra gente ficar animado também, né? Eu fico muito feliz. E é bastante contagiante, né? Você que gosta deve... Nossa, muito. E muitas pessoas também pensam que quando fala a palavra luxo, associa só ao preço, né? Na verdade, o luxo ele é associado ao que faz bem, né? A temporalidade, né? E o tempo também de determinadas marcas são atrelados ao luxo, né? Sim, perfeito. Eu acredito que o luxo... Bom, enfim, cada um tem o seu conceito de luxo, né? Mas até o que eu tenho aprendido cada vez mais é que o quê? Por que o luxo ele é muito relacionado ao valor agregado? Porque
o luxo, ele vai nos trazer uma possibilidade maior de materiais. O que isso quer dizer? Uma liberdade criativa maior, durabilidade, materiais que são mais duráveis, que têm uma maior resistência, que são grandes formatos, ou seja, consequentemente a gente vai ter menos emendas, mais bonito isso fica em um espaço. A capacidade térmica que um produto, um material vai nos dar, por exemplo, um revestimento para revestir o piso em área de piscina. Ele fica muito quente, ele é atérmico, ele vai reter o calor ou não? Quando eu andar ali, será que eu vou queimar o meu pé ou não? Então, quanto mais qualidades agregadas a um produto, mais ele vai ter um valor agregado consequentemente. E isso a gente acaba usando em projetos de alto padrão, né? Sim. Então, sempre também uma característica de projetos de alto padrão é pé direitos altos, grandes espaços, grandes vãos, trabalhar muito essa ideia das texturas, trabalhar a parte de automação, tecnologia e também a história, que é a questão da afetividade que a gente estava falando, de memórias afetivas. Juntar tudo isso, né? Perfeito. É que você criar uma composição de tudo isso e você traz esse universo do luxo, que vai te gerar o bem-estar, uma paz, uma sensação de aconchego. E aí, por coincidência, eu estava vendo esse fim de semana Hotéis Incríveis, estava mostrando um hotel que tem... comandado por uma rede francesa, mas em um país árabe, que eles falavam da importância de você ter a natureza presente, né? Perfeito. Totalmente, né? E que ajudava na climatização, aproveitava muito a luz do sol, então a luz que você ia gastar, a energia seria muito reduzida e que as pessoas tinham a sensação de estar nas áreas comuns do hotel como se estivesse na sua casa. Isso até em hotel também partiu para esse lado, né? Também. Cada vez mais a sustentabilidade é algo assim que também faz parte, vamos falar assim, das características de um projeto de alto padrão. Sim. Mas a sustentabilidade em si, não só no sentido de reaproveitamento de água, né, de captação de água da chuva para gerar energia, também, isso, claro. Mas nisso que você falou, na incidência de luz solar que a gente vai ter dentro de um espaço, no verde, que a gente faz muito, o termo que está muito usado, a biofilia, que é você trazer a natureza para dentro de casa, o verde para dentro de casa. Não necessariamente a planta natural, que é o que a gente prefere, a gente gosta mais, mas muitas vezes não é possível. Às vezes ela sofre também, né? Às vezes você mora, sei lá, num apartamento, algum lugar que não tem como você ter uma planta ali, ou às vezes a rotina da pessoa não comporta ter uma planta, um ser vivo ali que vai exigir muito mais cuidado. Então, trazer essa natureza para dentro de casa pode ser, sim, uma planta que não seja natural, mas que tenha um aspecto um pouco mais natural e não tão artificial, aquela coisa meio plástico. Sim. Ou de uma imagem, uma foto, um quadro, por exemplo, de uma paisagem natural, que vai também remeter uma textura, a cor do verde, céu, do azul, dos tons de marrom, que são os tons de natureza, né? Aquele tom de areia e tal, dentro de casa. Isso tudo faz parte da biofilia. E, consequentemente, dessa sustentabilidade que a gente vai trazendo cada vez mais para dentro de casa. Eu acho isso incrível, cada vez mais eu gosto de saber. Eu não fiz arquitetura, mas eu adoro conhecer. Por isso que eu falo que você tem que expandir cada vez mais essas ideias, falar no seu Instagram, né, a respeito disso. Sim. E dar pra gente o melhor conhecimento possível. E quem mais que a gente pode falar que você admira? E outra coisa que eu queria saber, como seria a sua casa? Você vai construir uma casa para você hoje. Como que ela seria? Nossa, pergunta difícil. Sabe por quê? Porque projetar para nós, eu acho que é tão mais difícil que projetar para clientes, sabia? Não sabia. Porque eu, pelo menos, falo por mim, eu tenho meu estilo, né, que é o clássico, o moderno, mas tem muitas coisas que eu acho bonito. E quando a gente tem um cliente, ele tem, por mais que nós somos o norte dele para trazer as opções, um leque ali de opções, mas a gente tem alguém para tomar as decisões. Sim. Né? Agora, já no nosso caso, no meu caso, eu acho super difícil. Porque são tantas coisas bonitas, tantas opções, e aí a gente fica até meio perdido. Mas hoje, a minha casa, eu acho que eu iria mais para a parte de uma fachada neoclássica. Realmente, é algo bem alto, uma fachada bem alta, bem imponente. Dentro de casa eu traria assim, com toda certeza, essa base mais neutra, nos tons de cinza, tons de off-white, tons do terra, que é o marrom mesmo, nem terracota em si, que é uma cor que eu não curto muito particularmente, mas os tons de marrom, e traria as cores pontualmente.
em obras de arte, em quadros, nas flores. Que a pessoa poderia tornar flexível, né? Que essa é a sua ideia seria, né? Exato. Por exemplo, tem a base, aí eu cansei dessa cor, eu coloco uma obra de arte. Perfeito. É como se fosse uma roupa, sabe? Igual assim, um lookinho, uma roupa preta. Sim. Nossa, perfeito mas essa você ideia. coloca um acessório diferente que te dá uma possibilidade completamente diferente. Olha, cansei desse vaso aqui. Eu pego ele e mudo pra lá. Já muda completamente. Ou esse revestimento, né? No caso de revestimento em si, a gente precisa... Não teria como, porque a gente quebraria. Mas vamos falar assim, de papel de parede e tecidos. Sim. A gente tem uma flexibilidade muito grande de conseguir trocar isso durante o tempo. Então, com certeza, hoje a minha casa eu pensaria mais nisso, em bases neutras e cores pontuais para me dar esse toque legal, ousado, diferente, mas também que não ficasse aquela casa tão fria, assim, sabe? Aquela coisa muito seca, sem vida. Que tem acontecido isso muito, assim, as pessoas cada vez mais estão fazendo tudo muito cinza e aí depois... Fala, mas eu tô sentindo tudo tão frio, parece que a casa tá muito cinza, sem graça, não tem vida, não tem alma. É que muitas vezes o verde, ele meio que fica naquela simbiose com o verde, né? Acaba matando o próprio verde, não é? Exato. Eu acho que as casas estão muito partindo para essa cor marrom, né? As próprias cores dos carros também, né? Sim. Marrom não, que eu digo, essa cor única das casas, além de ficarem iguais, né? As cores iguais, tudo muito igual. Eu acho uma pena quando não tem paisagismo. Ou que é aquele paisagismo que você vê que a pessoa forçou só para ter. Aí é triste porque você vê que a casa, ela fica sem alma, né? Fica. E eu acho que a casa tem que ter essa alma, né? E por falar nisso, como era a sua casa na infância? O que você tem saudade da sua casa na infância? Bom, antes só de responder a sua pergunta, essa questão do paisagismo que você falou, acho que é muito importante mesmo, que paisagismo e iluminação são duas coisas que ou matam o projeto ou evidenciam, tem um poder realmente de transformar, de potencializar, vamos falar assim, a arquitetura. Então, realmente, eu acho fundamental, acho muito, muito bacana a gente investir nessas duas áreas. Sim. E como foi a minha casa na infância? A minha casa, eu cresci em uma casa de bairro, no Jardim Ana Cristina, que inclusive era o nome da filha do fundador, né? Da cidade, de Eufli Jales. E eu tive uma infância, assim, muito, muito cercada da família. Eu acho, até pensando no porquê eu me tornei arquiteta e principalmente do porquê eu gosto muito de desenvolver projetos residenciais. Eu acho que é por conta disso, da infância que eu tive, da união familiar, sabe? Eu sempre cresci com as minhas primas, todas na mesma faixa etária, crescendo juntas, dormindo na casa da avó, brincando, pulando no sofá, indo pra fazenda... sempre muito em família. Então, assim, quase que não tinha aquela necessidade de estarem amigos, de buscar, vamos falar assim, essa diversão fora de casa, entende? Então, os meus momentos em família da minha infância, eu sempre lembro ou brincando com as minhas primas, ou sempre ao redor da mesa. Nos cafés da tarde, nos almoços de final de semana, comendo, sabe, muita fartura de comida que a gente adora comer lá em casa. Uma vez eu fui numa fazenda que estava a sua família. Era uma reunião dos seus tios e seu pai. Lá... Era perto de Jales mesmo. Lá era uma fartura. Lá todo mundo é bom de boca. A gente ama uma comida. No café da tarde eu nem falo. Então eu acho assim que essa minha infância, ela teve como que eu posso dizer? Uma influência muito positiva. Pra mim, gostar tanto assim do ambiente familiar, tanto assim da casa. E por isso que eu acho que eu gosto, sabe? De desenvolver, pensar realmente detalhe por detalhe, ponto a ponto. Valores, né? Pra família, realmente. Eu acho que isso foi muito fundamental. A sua família é bem grande. Sempre notei isso, viu? Essa união dos primos, até hoje é assim, né? E como você vê, teve agora, tá tendo, não sei, a Casa Cor. O Brasil, e em relação, eu queria saber seu gosto pessoal em relação às arquiteturas pelo mundo. O que você gosta? Assim que você fala, eu gosto muito, não que você usaria, mas que você admira, por exemplo, eu gosto muito dessa parte árabe, eu acho lindo isso, ou não, eu gosto dessa coisa de tal pessoa do México, sabe umas coisas meio assim? O que você gosta? É aquilo que eu falei, né? Eu acho diversos estilos lindos. Tem muita coisa linda no mundo e que eu acho que é maravilhoso, mas assim, não necessariamente eu aplicaria aquilo nos meus projetos, né? Mas isso não significa que aquilo é feio, que eu não gosto daquilo, eu acho bonito. Mas falando de Casa Cor e dessa arquitetura do mundo, eu acho que vem vindo cada vez mais
um movimento do maximalismo, que é o oposto do minimalismo que a gente viveu no passado. Casa Cor esse ano, assim, é o oposto do que a gente viu em todos os outros anos. Eu adorei a Casa Cor esse ano, que tem muita informação. Fala um pouquinho de tudo que você viu lá. Muito rico em detalhes, sabe? Realmente, eu gosto muito disso, assim. Muita mistura de estampas, que é algo que por muito tempo a gente teve medo de fazer, do minimalismo, tudo muito cinza. As cores estão cada vez mais à frente dos projetos. Então, assim, eu vi muito tons de mostarda e tons de marrom, muito, muito, muito. É que o marrom, a pessoa pensa sempre naquela cor marrom, mas na verdade ela tem uma gama imensa, né? Um leque gigante de nuances, né? De várias tonalidades de marrom. E muito também que praticamente todos os ambientes tinham a nova cor do momento, que é a sensação do momento, que é o cherry, que é quase que aquele vinho meio rosado, um marsala, antigo marsala, sabe? Mas por que eu acho que isso? A arquitetura, ela é muito atrelada à moda. São duas coisas que andam muito junto. Então, você pode ver, o que tá saindo de tendência em passarela, consequentemente, vai se refletir dentro da arquitetura. Eu sempre notei isso. Então, as marcas, essa cor do cherry, veio, a Gucci, acho que trouxe, se não me engano, muito forte em bolsa, sapato, nas roupas, enfim, cintos, todos os acessórios da marca e todos os lugares, todas as marcas hoje do setor moveleiro, de mobiliário, de acabamentos, investimentos, tem algum detalhe dessa cor. E esse maximalismo que eu vi lá da Casa Cor, eu acho que trouxe muito essa questão da afetividade, da memória, muitos quadros, muitas composições de quadros, quase como se você tivesse uma galeria de arte dentro da sua casa. Olha que lindo. Né? Que é outra coisa também. Que valoriza a arte também, né? Perfeito. Antes a gente tinha medo de compor. Mas será que não vai ficar muito isso com aquilo? Não vai ficar um exagero? Não, sabe? Eu acho que a Casa Cor esse ano trouxe algo para nos provar que não fica feio. Realmente dá certo, fica legal, fica ousado, fica exclusivo, traz identidade, traz personalidade e, acima de tudo, fica autêntico. Sim. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Que assim, você não vai ver um ambiente igual ao outro nunca. Eu gostei muito da Casa Cor. Essas cores, assim, que eu falei, teve um ponto alto. E também muitas curvas. Tudo muito orgânico. Nos móveis? Isso, assim, nos móveis. Móveis sempre com curvas, né? Quase que nos trazendo, nos chamando, assim, tipo, vem aqui pra curtir esse momento enfim, relaxar, né? Relaxar ali, gostoso. Muitas formas curvas, muitas cores, muitos objetos de decoração, grandes, essas cores que eu falei, né? Dos tons sóbrios do marrom, bege, off-white. O cinza nem tanto em si, eu vi mais os tons neutros mais puxados ali pro off-white, tons de bege e marrons. Sim. Né? Tons de areia. Vai ficar mais aquecido, assim, né? Vai ficar mais gostoso de viver, né? E muitos livros também sendo usados na decoração. Enfim, eu acho que é isso, um apanhado geral que eu posso falar. É tudo que você gosta, na verdade. Você antecipou pra gente, né? Antes da Casa Cor, porque você fez lá aquele espaço no Rio Preto Shopping. Era exatamente isso, né? A sobreposição. Essa questão era uma arquitetura muito francesa. Você tinha livros, né? Você tinha a mistura do clássico e do moderno. Foi exatamente isso. Na verdade, há 2 anos já, né? Quase. Foi no ano passado. Tá passando tão rápido, né? Um ano e pouquinho já deu, já. Você antecipou pra gente. Sim. E alguma novidade que você queria falar pra gente colocar aqui no podcast? Não, eu acho que, não novidade, mas assim, trazendo de volta aquela questão do estudo, da especialização, né? Eu acho que conforme a gente vai vivendo, projetando, conhecendo novas pessoas, novos lugares, as viagens também sempre nos traz uma expansão de mentalidade, né, muito grande. Isso foi me trazendo essa necessidade de realmente começar a criar cada vez mais algo diferente. Eu não quero ser aquela profissional que traz mais do mesmo, sabe? Então, cada vez mais eu tô focando, até eu tô passando por um processo de rebranding da minha marca, do escritório, onde a gente tá realmente se posicionando, se reposicionando dentro do mercado, não só de Rio Preto, mas da nossa região. Porque é bem global, né? O teu trabalho é altamente global, né? Você pode desenvolver algo para fora, você pode desenvolver algo
para uma pessoa que está em Fortaleza. Você não é uma coisa que você fica só trabalhando em Rio Preto, né? Sim. E é legal essa sua visão de pegar o que tem de melhor no mundo, atrelar o seu conhecimento técnico também, né? Porque você também tem seu lado técnico, né? Não só de beleza, senso de estética e também esse novo estudo que eu tô tão empolgado que até eu fico curioso para saber sobre esse mercado de luxo. E quando a gente viaja, a gente conhece coisas novas, a gente fala, nossa, tem um mundo de oportunidades, sabe? Não é só aquela bolha que a gente vive, né? Então eu comecei a sentir essa necessidade. Falei, não, eu quero sair realmente dessa bolha, disso, trazer o que existe de melhor, porque é isso que eu acabei de falar. No mundo tem tantas coisas extraordinárias pra gente viver, né? E eu acredito muito que tem pessoas que pensam dessa mesma forma, que se identificam comigo por conta disso, e cada vez mais eu quero ser reconhecida assim, pela autenticidade, pelo diferencial, pela exclusividade, pela personalização de projetos, sabe? Fugir desse efeito manada e começar a trazer um pouco mais dessa autenticidade para dentro dos projetos da casa das pessoas. Aí você que está querendo estudar arquitetura, ó, já vai seguindo os conselhos dela. Que conselhos mais você dá a quem sonha fazer arquitetura? Nossa, o maior conselho que eu poderia dar é estudar o máximo, trabalhar enquanto você está dentro de uma faculdade, assim, porque você vai conseguir ter uma bagagem de experiência, um conhecimento que ninguém vai te dar. Porque conhecimento, você pode perder tudo na vida, mas o conhecimento é algo que nunca ninguém vai tirar de você, né? Então, assim, se você tá pensando, tem um sonho de fazer arquitetura, realmente, o conselho maior que eu poderia dar é trabalhar desde o primeiro ano de faculdade e extrair o máximo de informações possíveis do escritório, da equipe de onde você estiver trabalhando, assim, estiver aberta a realmente aprender, sem preconceitos, tá aberta a ouvir novas opiniões, atender novas pessoas, e não só colocar, a pessoa te mandou fazer A. Não, faça A, mas sempre um pouquinho mais, né? Eu acho que nunca é demais a gente como que eu posso dizer? Dar o nosso melhor, dar o nosso máximo, dar além daquilo que nos pedem, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Isabela, que bom que você não fez medicina. Ai, nossa. A gente não teria essa arquiteta maravilhosa que você é. Um orgulho para os seus pais, pros seus parentes, para Jales. Um orgulho a nós, que gostamos tanto de você. E pessoas anônimas que sempre admiraram você, né? Que muitas vezes eu tô aqui, tô tendo a chance de te falar. Mas imagina quantas pessoas sempre admiraram. Pessoas da sua família, que querem o seu bem e que hoje vê aí uma arquiteta fantástica que você é. Eu me sinto vitorioso também te vendo assim, sabia? Obrigada. Então, torço para que você tenha sempre esse brilho, essa luz, essa coisa linda que é exemplar. Eu acho que passar exemplos às outras pessoas é o que a gente pode deixar de maior valor no mundo. Eu acho que você faz verdade. isso divinamente. Parabéns, tá? Que você e sua família tenham sempre muita saúde, muita paz e contem sempre comigo. Eu sou o mesmo Milton de 1980, atendendo sua família, fazendo as fotos, contem sempre comigo. Para mim é um imenso prazer ter você aqui, tá? Imagina, o prazer e voltem é meu. Quantas vezes você quiser para contar as novidades. Tá prazer bom? É meu, é um prazer imenso mesmo, como eu já te disse. Sou fã do seu trabalho e para mim é uma honra realmente estar aqui. Assim, algo que desde menina, imagina quando que um dia eu ia pensar que estaria aqui participando desse momento com você nesse podcast. Já estava acontecendo já. E é isso, muito obrigada. Que você construa sempre todos os seus sonhos, tá bom? Obrigado, Miri. Amém, obrigada, viu?